Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre qual parto que eu pretendo ter e também sobre a minha experiência no parto com a Alice. Bom, pessoal, o tema de hoje é um pouquinho polêmico. Eu acho que é um dos assuntos mais questionados para as grávidas, é sobre qual tipo de parto que ela deseja ter. E eu vou deixar claro que tudo que eu falar aqui é apenas com base na minha experiência aí com a Alice, no que eu pesquisei, tá bom? Sempre que eu imaginei eu estando grávida, eu sempre imaginei eu tendo um parto normal. Então, assim, eu sempre tive um pensamento de que era melhor ter uma dor ali, que talvez fosse a pior dor da vida, que muita gente fala que é a pior dor, que é a dor do parto, e depois eu ficasse bem, que eu tivesse um pós-parto mais tranquilo, do que ter um parto cesárea e depois ter um pós-parto aí mais dolorido. Então, eu sempre pensei dessa forma. Daí, em 2020, depois que eu engravidei da Alice, aí eu fui pesquisar mais a fundo sobre o assunto, conversei com a minha médica, vi vários vídeos na internet e a minha opinião realmente continuou a mesma. Realmente eu achei que o parto normal seria a melhor opção, tanto para mim, né, a questão da recuperação, quanto para o bebê. Então aí já estava bem decidida de que eu queria ter um parto normal aí, pelo menos com o parto da Alice. Eu não vou entrar em detalhes técnicos aqui nesse vídeo, até porque eu não sou especialista no assunto, então não quero falar nenhuma besteira para vocês. Mas assim, uma coisa aí que eu vejo que muita gente confunde é esses termos parto humanizado, parto normal, parto natural, enfim. Só para deixar claro para vocês que um parto humanizado, ele não precisa necessariamente ser um parto normal. Você pode ter um parto cesárea totalmente humanizado, porque o parto humanizado é aquele onde a equipe médica, ela respeita as vontades da mãe. Acho que isso daí é o principal, sabe? Você saber que você vai ter um parto humanizado, seja uma cesárea, seja um parto normal. Então, só para explicar para vocês, eu nunca tive a intenção de ter um parto natural, na banheira, sem analgesia. Essa nunca foi minha intenção. Qual que era a minha intenção? Era entrar em trabalho de parto, ter as contrações, saber que o bebê estava vindo no momento que ele realmente estivesse preparado para vir. Com relação à analgesia, sem nenhuma objeção, muito pelo contrário, até porque eu não sou a pessoa mais resistente do mundo à dor, então com certeza eu queria analgesia no meu parto, pretendo ter também no do Victor. O que eu ouvi falar era o seguinte, que se pudesse postergar um pouquinho, esse pedido de analgesia era melhor, porque depois que você toma analgesia, pode demorar um pouquinho mais o trabalho de parto. Então, a minha ideia o que era? Aguentar ali o máximo possível da dor, esperar dilatar o máximo possível e quando eu não estivesse aguentando, pedir analgesia para poder ficar mais tranquila nas contrações. Com relação ao medo da dor eu tenho, normal, tinha na época do parto da Alice, é normal ter medo, mas eu pensava assim, que é uma dor momentânea, uma dor que a gente sabe que tem tempo ali para terminar. Então eu sempre pensei que era melhor eu ter uma dor momentânea e depois ficar bem no meu pós-parto do que de repente não ter dor na hora e depois sofrer com o pós-parto, não conseguir fazer as coisas, dar banho na Alice, enfim. Então por isso, esse daí era o meu foco, sabe? Priorizar o pós-parto, um pós-parto mais tranquilo. Então pro parto da Alice eu me preparei totalmente para um parto normal. Eu fiz fisioterapia pré-parto, fiz de tudo para que desse certo realmente e não descartei em nenhum momento a cesárea, sempre conversei com a minha médica, a gente sabia que não era o meu plano A, mas se precisasse sem problema algum. Tanto que no fim da gestação o meu líquido amniótico baixou e a médica me explicou que eu não poderia aguardar até 41 semanas, que seria o de praxe. A gente só ia aguardar até 40 semanas, porque já não estava evoluindo ali a gestação, o peso do bebê já não estava aumentando tanto, então não era legal esperar mais que 40 semanas. Se em 40 semanas eu não entrasse em trabalho de parto, a gente ia fazer uma indução. Então, assim, eu já estava preparada para cesárea também, não teria problema. Eu vou dar uma resumida para vocês aí como foi mais ou menos o trabalho de parto da Alice. Eu não vou lembrar com detalhes aí para fazer um relato detalhado, porque já vai fazer 2 anos esse mês. Pretendo no do Victor fazer assim que acontecer, porque eu consigo trazer bastante detalhes para vocês. Mas resumindo, assim, basicamente, quando eu tava com 39 semanas, eu comecei a ter contrações. Eu lembro que foi num domingo, assim, pela manhã, eu comecei a ter umas contrações e ao decorrer do dia
elas foram ficando mais doloridas e com um intervalo menor de tempo. Daí, conforme essas contrações foram diminuindo aí, esse intervalo de tempo, eu lembro que chegou a ficar com 5 minutos uma contração para outra. A gente já estava medindo já por um aplicativo que a gente baixou no celular e conversando com a médica. Aí chegou um determinado momento que a médica falou, não, já vai para o hospital, né? Porque já tá de 5 em 5 minutos as contrações. E aí eu fui para o hospital. Nisso eu já tinha perdido o tampão já, quando eu saí de casa. Quando eu cheguei lá já tava com dilatação. Eu não vou lembrar o quanto de dilatação que eu tava, mas já tava com pouco. A bolsa também já estourou lá no hospital. Então foi um processo assim bem rápido. Daí eu sei que eu fui pra sala de parto e aí tinha uma banheira que eles falavam que era bom pra dar uma aliviada na dor. E eu ia ficar um pouquinho nessa banheira. E sinceramente eu entrei nessa banheira, eu achei que não tava aliviando a dor. Pra mim tava doendo do mesmo jeito, tava bem insuportável já. Eu lembro que já no percurso já de casa até o hospital eu já fui gritando bastante. Coitado do meu marido, ficou desesperado, tentando dirigir, não tinha o que fazer, né? Ele foi o mais rápido que ele conseguiu, mas assim, era uma dor muito forte. Eu já cheguei lá com muita dor. Então, quando eu entrei na banheira, pra mim não tava aliviando nada. E aí a minha médica falou, olha, quando você quiser pedir pro anestesista vir dar analgesia, você me avisa. Mas se você conseguir segurar um pouquinho, olha, eu segurei bem pouco. Eu falei, olha, pra mim já tá insuportável a dor. Como eu falei, eu não sou a pessoa mais resistente do mundo à dor. E aí eu esperei pouca coisa, assim. Quando a gente foi ver, já tinha dilatado mais um pouquinho. E aí o anestesista veio. O anestesista acho que é a pessoa mais esperada ali, sabe? É a pessoa que você fica esperando mais do que o médico mesmo. Então, quando o anestesista chegou, eu tava com bastante medo. Eu tinha bastante medo da analgesia. Eu ia falar que doía bastante, porque era nas costas, que a agulha era enorme. Mas na hora eu tava com tanta dor que eu nem fiquei pensando, nem lembro direito, sinceramente. Eu lembro que eu fechei o olho, tipo, só pensei, que tire a minha dor. E foi tão rápido. Eu lembro que, questão de minutos, assim, a dor foi aliviando. Então, realmente, eu não consigo nem lembrar da dor da analgesia, porque o alívio foi muito grande. Sabe, parecia que era outra pessoa ali. É um alívio, assim, inexplicável. Aí, depois desse momento que eu tomei analgesia, eu fiquei bem. Eu lembro que eu tomei picolé lá na maternidade. Lembro de ter dado uma cochilada, lembro de ter ouvido minha playlist, porque assim, eu fiz uma playlist pro parto e aí eu cheguei com tanta dor que eu nem queria saber da playlist. Aí nesse momento, depois que já passou ali a dor da contração, que já foi colocada ali a analgesia, aí você consegue pensar em outras coisas, pegar um celular, querer ouvir uma música, fazer outra coisa, né? Então foi bem legal. Depois desse momento, parece que veio uma outra Gisele aí. Daí eu lembro que assim, eu internei por volta de 7 da noite e 2 da manhã já tinha dilatado completo. Mas aí o que aconteceu? A Alice, ela não tava encaixando, ela não tava descendo. E aí, durante todo esse tempo aí que eu fui dilatando, a médica ia fazendo acompanhamento com cardiotoco pra ver os batimentos do bebê. Só que chegou num determinado ponto que esse batimento começou a cair. E aí eu lembro que ela falou, olha, como o batimento tá caindo, não aconselho a gente continuar tentando parto normal. Aconselho a gente fazer uma cesárea, porque o bebê já tá entrando em sofrimento fetal. Eu nem pensei. Eu falei, não, tudo bem, o importante é a saúde do bebê, é que ele nasça bem, né? Então, vamos fazer cesárea. A Alice nasceu, então, às 4h19 da manhã de uma cesárea de emergência. Nasceu bem. Foi um parto normal que evoluiu para uma cesárea. Então, no fim, eu acabei tendo quase que por inteiro as 2 experiências, né? Eu entrei em trabalho de parto, tive todas as contrações, dilatação, mas eu não tive o expulsivo. E, no fim, acabei tendo a cesárea. Mas, pra mim, o importante foi que nasceu tudo bem. Em nenhum momento eu me arrependi de ter tentado o parto normal. Muita gente falou, nossa, coitada da Gisele, deve ter se arrependido, tentou um parto normal, sofreu as contrações, as dores e no fim teve cesárea do mesmo jeito. Mas, gente, eu não me arrependi, estava muito segura da minha decisão. Eu queria que a Alice viesse no momento que ela estivesse preparada para vir e isso não aconteceria se eu tivesse agendado uma cesárea. Então, para mim, isso foi importante. Ela nasceu bem, nasceu saudável no momento que ela realmente estava preparada para vir. Sobre o meu pós-parto, gente, foi muito tranquilo o meu pós-parto, que era o meu maior medo, que eu comentei com vocês. Eu tinha muito medo de ter um pós-parto, cesárea muito dolorido, não consegui fazer as coisas, mas foi assim, vida normal. Eu conseguia fazer tudo, foi super tranquilo.
graças a Deus. E assim, lembrando aí sobre tudo que eu passei, minha opinião não mudou em nada. Muita gente fala, né, nossa, mas você quer ter de novo parto normal, já passou por tudo isso, a medicina tá tão avançada, quer que você não agenda uma cesárea, é mais prático, você já sabe a hora que o bebê vai nascer, você não precisa ficar se preocupando. E, gente, realmente, é mais prático, a logística realmente fica mais fácil, né? Ainda mais pra uma pessoa ansiosa como eu sou super ansiosa, e você não ter uma data deixa você mais ansiosa ainda. Mas a minha opinião continua a mesma, eu acho que o parto normal é a melhor opção, eu continuo com o mesmo pensamento lá daquela época, mesmo tendo vivenciado tudo isso, e estou novamente pretendendo ter um parto normal. E eu falo pretendo porque na gravidez, gente, não tem como a gente planejar tudo e achar que vai ser 100% o que a gente planejou. Como vocês irem no meu caso com a Alice, eu planejei um parto normal, fiz o que deu, nasceu cesárea. E agora estou novamente planejando pro Victor. Pode ser que dê certo, pode ser que não, eu vou fazer todo o possível para que dê certo. Então hoje a minha situação para poder ter um parto normal acho que tá mais difícil do que em 2020, porque na época eu morava em São Paulo e agora eu tô aqui no interior em Indaiatuba, longe da minha família, e a minha ideia é ter um parto em São Paulo, no mesmo hospital onde eu tive o parto da Alice, que é o Promatre. Mas depois eu volto aí num outro vídeo para contar tudo para vocês, como que foi, se realmente todos esses meus planejamentos aí vão dar certo. Porque afinal, como eu falei, é algo que a gente não tem controle, né? A gente só vai saber quando acontecer como que vai ser. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, já deixa aí um like. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações, assim vocês ficam por dentro, assim que eu postar um novo vídeo. Me sigam também no Instagram. Lá no Instagram eu posto bastante coisinhas da minha rotina aqui com a Alice. Pretendo postar também bastante coisinhas assim que o Victor nascer, postar bastante fotinho, videozinho lá. Aí vocês me acompanham, tá bom? É isso. Até mais.